assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você ficaria muito assustado se, de repente, você se encontrasse dentro de uma caixa de papelão com criaturas azuis que parecem ter vindo de outro mundo? E, de repente, você se vê envolvido em uma louca aventura, pois essas criaturas estão fugindo de seu maior inimigo, um mago maluco chamado Gargamel. Gargamel quer capturá-los para retirar deles a essência de poder azul que existe neles, porque com esse poder nas mãos, Gargamel terá o poder de dominar o mundo. Só que agora, no mundo real, essa ameaça se torna ainda maior e os Smurfs precisam impedir que Gargamel encontre o caminho secreto para sua vila e aprisione toda a população dos Smurfs. Agora, você terá que ajudar essas simpáticas criaturas a vencer Gargamel e voltar em segurança para o seu mundo. Imagine só. Você está de boas, tranquilo em casa e do nada é transportado para um universo totalmente maluco. Bem-vindo ao mundo dos Smurfs. Tudo começa quando essas criaturinhas fofas e azuis, que parecem ter saído direto de um conto de fadas, se veem em uma baita encrenca. Lá no pacato vilarejo dos Smurfs, tudo ia muito bem, até que Gargamel, aquele mago meio pirado e com um penteado de vilão dos anos 80, decide que precisa da essência mágica deles para, nada mais nada menos, que dominar o mundo. Ele acredita que, se conseguir capturar os Smurfs e extrair o poder azul que corre em suas veias, vai finalmente se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Numa noite de lua cheia, enquanto estão comemorando alguma festa bem divertida no vilarejo, uma perseguição maluca acontece. Gargamel, com seu gato rabugento, Cruel, invade a vila dos Smurfs. Em um corre-corre danado, alguns Smurfs, incluindo o querido Desastrado, que aliás faz jus ao nome, acabam atravessando um portal mágico, aberto por acidente, e vão parar. Adivinha só onde? Em plena Nova York, no meio do Central Park, imagina só a surpresa dos nova-iorquinos vendo um bando de criaturinhas azuis andando por aí. Agora, os Smurfs estão perdidos em um mundo gigantesco, cheio de carros, prédios altíssimos e muitos humanos confusos. Eles acabam conhecendo um jovem casal que fica meio perdido ao topar com essas criaturas, mas decide ajudar. Afinal, não é todo dia que você conhece seres azuis, né? Enquanto isso, Gargamel, claro, não desistiu. Ele também atravessa o portal e está mais determinado do que nunca a capturar os Smurfs. E aí começa a aventura. Os Smurfs precisam correr contra o tempo para encontrar uma forma de voltar para o vilarejo antes que Gargamel consiga o que quer. Entre perseguições hilárias, cenas em lojas de brinquedos, montanhas russas de emoções e muito humor, eles tentam não só sobreviver na cidade grande, mas também impedir que Gargamel descubra o segredo do portal de volta. Ah, e é claro, tudo isso regado a muita confusão e trapalhada. Afinal, os Smurfs não conhecem nada do mundo dos humanos, e qualquer coisa pode ser uma grande aventura, desde usar um telefone até pegar um táxi. Enquanto isso, Gargamel segue com seus planos mirabolantes, criando poções mágicas, explodindo coisas, e sempre com aquele olhar de "eu vou pegar vocês", típico dos vilões atrapalhados. Depois de voltarem para casa, nossos amiguinhos azuis decidem que não vão mais ficar parados esperando que Gargamel apronte das suas novamente. Eles começam a bolar planos e estratégias para proteger o vilarejo, e quem sabe, até enganar o velho bruxo uma vez por todas. Afinal, viver em paz no seu cantinho azul é bom demais. E eles querem garantir que isso continue assim. Mas o Gargamel, é claro, não é bobo. Bom, talvez um pouco bobo, mas nunca desiste. De volta ao seu laboratório maluco, ele está mais determinado do que nunca a se vingar dos Smurfs. Ele começa a criar novas poções, construir armadilhas, e até tenta desenvolver uma máquina de rastreamento de Smurfs, acreditando que dessa vez, ele vai conseguir pegar todos eles de uma só vez. Claro, sempre com seu fiel gato Cruel ao lado, que na verdade só está interessado em tirar um cochilo ou caçar uns ratinhos. Gargamel, sempre convencido de que está a um passo da vitória, só precisa de um ingrediente secreto para fazer seu plano funcionar. Uma gota de lágrima de Smurf. Mas espera aí. Lá no vilarejo dos Smurfs, o papai Smurf já está de olho nos movimentos de Gargamel.
Ele reúne todos os Smurfs para uma reunião super secreta e apresenta o novo plano: criar uma série de túneis e esconderijos secretos ao redor da vila, para que, se Gargamel conseguir encontrá-los, eles tenham várias rotas de fuga. Desastrado, como sempre, fica encarregado de carregar os suprimentos, mas, bem, você já pode imaginar no que isso vai dar. Enquanto isso, Smurfette, com sua inteligência afiada e charme inconfundível, tem outra ideia. Se eles pudessem descobrir onde está o laboratório de Gargamel, talvez pudessem sabotar os planos dele de uma vez por todas. Ela, junto com alguns dos Smurfs mais corajosos, como o Gênio, que pensa que sabe de tudo, e o Valentão, que quer resolver tudo na força, decidem partir em uma missão secreta para se infiltrar na base do inimigo. A missão é cheia de percalços, com muitos momentos de esconderijos atrás de árvores, risadas disfarçadas e algumas quase descobertas por Gargamel e Cruel. Mas no fim, eles conseguem. Smurfette e sua turma descobrem o novo plano diabólico do mago e, de quebra, acabam fazendo uma bagunça enorme no laboratório dele, derramando poções, quebrando frascos e causando uma explosão mágica que faz Gargamel ficar todo coberto de brilho azul. O que ninguém no vilarejo dos Smurfs percebeu é que, enquanto estavam ocupados com os túneis e planos, Gargamel teve uma ideia tão maluca quanto ele: criar seus próprios Smurfs. Sim, ele decide usar sua magia para criar criaturas parecidas, mas bem diferentes. E assim, nascem os Naughties, seres travessos e de pele acinzentada, com personalidades completamente descontroladas. Vex e Rackus são os primeiros Naughties, e eles são tão rebeldes que até mesmo Gargamel tem dificuldades para controlá-los, mas ele logo percebe que pode usá-los para enganar os Smurfs e capturar Smurfette, a única Smurf que conhece o segredo da fórmula mágica que mantém o vilarejo protegido. Afinal, Smurfette, como todos sabem, foi criada por Gargamel, e ele acredita que ela ainda pode ser influenciada a voltar para o lado mau, ou pelo menos a levar seus amigos para uma armadilha. Enquanto isso, no vilarejo dos Smurfs, Smurfette sente algo estranho no ar. É seu aniversário, mas ao invés de comemorar, ela tem a sensação de que algo terrível está para acontecer. Os outros Smurfs, no entanto, estão ocupados organizando uma festa surpresa, completamente alheios ao perigo que se aproxima. E é nesse momento que Vex e Rackus fazem sua jogada. Eles se infiltram na vila, fazendo amizade com Smurfette, e a convencem a dar uma volta pelos arredores para se divertir. Mal ela sabe que os Naughties têm um plano sinistro em mente. Eles a levam diretamente para o portal que leva ao mundo humano, onde Gargamel a espera, pronto para capturá-la e usá-la para finalmente ter o poder dos Smurfs em suas mãos. Smurfette se vê dividida. De um lado, ela sente uma ligação com Vexi e Rackus, que parecem estar só procurando por alguém que os entenda. De outro, ela sabe que seus verdadeiros amigos estão no vilarejo e que ela precisa protegê-los a qualquer custo. Quando os outros Smurfs percebem o que aconteceu, é hora de montar uma nova missão de resgate. Desta vez, liderados pelo papai Smurf e com o corajoso Smurf Gênio na linha de frente, eles se preparam para atravessar o portal mais uma vez e salvar Smurfette. E claro, o desastrado, sem querer, acaba tropeçando e acionando o portal antes do tempo, levando a todos a uma entrada desastrosa no mundo humano. Nova York, prepare-se! Os Smurfs estão de volta. Agora, além de Gargamel e Cruel, eles têm que lidar com os imprevisíveis Naughties e encontrar Smurfette antes que Gargamel descubra como roubar a fórmula mágica. As cenas são cheias de ação, com os Smurfs se esgueirando pelas ruas movimentadas, tentando não ser vistos, enquanto Vex e Rackus, que começam a perceber que Gargamel não é exatamente um bom pai, começam a se questionar de qual lado realmente deveriam estar. Entre perseguições de táxi, corridas por cima de pontes e até mesmo uma confusão em um desfile de moda, os Smurfs mostram que, mesmo pequenos, são extremamente corajosos. E quando finalmente encontram Smurfette, ela está em um momento decisivo. Será que vai voltar ao lado de Gargamel? Ou lembrar-se de quem realmente é e lutar pelos seus amigos? Com uma reviravolta emocionante, Smurfette consegue não só enganar Gargamel, como também convencer Vex e Rackus a se juntarem a ela e aos Smurfs. Juntos, eles formam uma equipe improvável que de alguma forma funciona. Gargamel, é claro, perde a cabeça, e algumas de suas poções explodem em sua cara.
mas acaba tendo que fugir de volta para o seu castelo, derrotado mais uma vez. Você ficaria muito assustado se, de repente, você se encontrasse dentro de uma caixa de papelão com criaturas azuis que parecem ter vindo de outro mundo? E, de repente, você se vê envolvido em uma louca aventura, pois essas criaturas estão fugindo de seu maior inimigo, um mago maluco, chamado Gargamel. Gargamel quer capturá-los, para retirar deles a essência de poder azul, que existe neles, porque com esse poder, nas mãos, Gargamel terá o poder de dominar o mundo. Só que agora, no mundo real, essa ameaça se torna ainda maior, e os Smurfs precisam impedir que Gargamel encontre o caminho secreto para sua vila, e aprisione toda a população dos Smurfs. Agora, você terá que ajudar essas simpáticas criaturas a vencer Gargamel e voltar em segurança para o seu mundo. Imagine só. Você está de boas, tranquilo em casa, e do nada é transportado para um universo totalmente maluco. Bem-vindo ao mundo dos Smurfs. Tudo começa quando essas criaturinhas fofas e azuis, que parecem ter saído direto de um conto de fadas, se veem em uma baita encrenca. Lá no pacato vilarejo dos Smurfs, tudo ia muito bem, até que Gargamel, aquele mago meio pirado e com um penteado de vilão dos anos 80, decide que precisa da essência mágica deles para nada mais nada menos que dominar o mundo. Ele acredita que, se conseguir capturar os Smurfs e extrair o poder azul que corre em suas veias, vai finalmente se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Numa noite de lua cheia, enquanto estão comemorando alguma festa bem divertida no vilarejo, uma perseguição maluca acontece. Gargamel, com seu gato rabugento, cruel, invade a vila dos Smurfs. Em um corre-corre danado, alguns Smurfs, incluindo o querido desastrado, que aliás faz jus ao nome, acabam atravessando um portal mágico, aberto por acidente, e vão parar. Adivinha só onde? Em plena Nova York, no meio do Central Park, imagina só a surpresa dos nova-iorquinos vendo um bando de criaturinhas azuis andando por aí. Agora, os Smurfs estão perdidos em um mundo gigantesco, cheio de carros, prédios altíssimos e muitos humanos confusos. Eles acabam conhecendo um jovem casal que fica meio perdido ao topar com essas criaturas, mas decide ajudar. Afinal, não é todo dia que você conhece seres azuis, né? Enquanto isso, Gargamel, claro, não desistiu. Ele também atravessa o portal e está mais determinado do que nunca a capturar os Smurfs. E aí começa a aventura. Os Smurfs precisam correr contra o tempo para encontrar uma forma de voltar para o vilarejo antes que Gargamel consiga o que quer. Entre perseguições hilárias, cenas em lojas de brinquedos, montanhas russas de emoções e muito humor, eles tentam não só sobreviver na cidade grande, mas também impedir que Gargamel descubra o segredo do portal de volta. E é claro, tudo isso regado a muita confusão e trapalhada. Afinal, os Smurfs não conhecem nada do mundo dos humanos, e qualquer coisa pode ser uma grande aventura, desde usar um telefone até pegar um táxi. Enquanto isso, Gargamel segue com seus planos mirabolantes, criando poções mágicas, explodindo coisas, e sempre com aquele olhar de "eu vou pegar vocês", típico dos vilões atrapalhados. Depois de voltarem para casa, nossos amiguinhos azuis decidem que não vão mais ficar parados esperando que Gargamel apronte das suas novamente. Eles começam a bolar planos e estratégias para proteger o vilarejo, e quem sabe, até enganar o velho bruxo uma vez por todas. Afinal, viver em paz no seu cantinho azul é bom demais, e eles querem garantir que isso continue assim. Mas o Gargamel, é claro, não é bobo. Bom, talvez um pouco bobo, mas nunca desiste. De volta ao seu laboratório maluco, ele está mais determinado do que nunca a se vingar dos Smurfs. Ele começa a criar novas poções, construir armadilhas, e até tenta desenvolver uma máquina de rastreamento de Smurfs, acreditando que dessa vez ele vai conseguir pegar todos eles de uma só vez. Claro, sempre com seu fiel gato cruel ao lado, que na verdade só está interessado em tirar um cochilo ou caçar uns ratinhos. Gargamel, sempre convencido de que está a um passo da vitória, só precisa de um ingrediente secreto para fazer seu plano funcionar. Uma gota de lágrima de Smurf. Mas espera aí. Lá no vilarejo dos Smurfs, o papai Smurf já está de olho nos movimentos de Gargamel. Ele reúne todos os Smurfs para uma reunião super secreta e apresenta o novo plano.
criar uma série de túneis e esconderijos secretos ao redor da vila, para que, se Gargamel conseguir encontrá-los, eles tenham várias rotas de fuga. Desastrado, como sempre, fica encarregado de carregar os suprimentos, mas, bem, você já pode imaginar no que isso vai dar. Enquanto isso, Smurfette, com sua inteligência afiada e charme inconfundível, tem outra ideia. Se eles pudessem descobrir onde está o laboratório de Gargamel, talvez pudessem sabotar os planos dele de uma vez por todas. Ela, junto com alguns dos Smurfs mais corajosos, como o gênio, que pensa que sabe de tudo, e o valentão, que quer resolver tudo na força, decidem partir em uma missão secreta para se infiltrar na base do inimigo. A missão é cheia de percalços, com muitos momentos de esconderijos atrás de árvores, risadas disfarçadas e algumas quase descobertas por Gargamel e Cruel. Mas no fim, eles conseguem. Smurfette e sua turma descobrem o novo plano diabólico do mago e, de quebra, acabam fazendo uma bagunça enorme no laboratório dele, derramando poções, quebrando frascos e causando uma explosão mágica que faz Gargamel ficar todo coberto de brilho azul. O que ninguém no vilarejo dos Smurfs percebeu é que, enquanto estavam ocupados com os túneis e planos, Gargamel teve uma ideia tão maluca quanto ele: criar seus próprios Smurfs. Sim, ele decide usar sua magia para criar criaturas parecidas, mas bem diferentes. E assim, nascem os Naughties, seres travessos e de pele acinzentada, com personalidades completamente descontroladas. Vexy e Rackus são os primeiros Naughties, e eles são tão rebeldes que até mesmo Gargamel tem dificuldades para controlá-los, mas ele logo percebe que pode usá-los para enganar os Smurfs e capturar Smurfette, a única Smurf que conhece o segredo da fórmula mágica que mantém o vilarejo protegido. Afinal, Smurfette, como todos sabem, foi criada por Gargamel, e ele acredita que ela ainda pode ser influenciada a voltar para o lado mau, ou pelo menos a levar seus amigos para uma armadilha. Enquanto isso, no vilarejo dos Smurfs, Smurfette sente algo estranho no ar. É seu aniversário, mas ao invés de comemorar, ela tem a sensação de que algo terrível está para acontecer. Os outros Smurfs, no entanto, estão ocupados organizando uma festa surpresa, completamente alheios ao perigo que se aproxima. E é nesse momento que Vexy e Rackus fazem sua jogada. Eles se infiltram na vila, fazendo amizade com Smurfette, e a convencem a dar uma volta pelos arredores para se divertir. Mal ela sabe que os Naughties têm um plano sinistro em mente. Eles a levam diretamente para o portal que leva ao mundo humano, onde Gargamel a espera, pronto para capturá-la e usá-la para finalmente ter o poder dos Smurfs em suas mãos. Smurfette se vê dividida. De um lado, ela sente uma ligação com Vexy e Rackus, que parecem estar só procurando por alguém que os entenda. De outro, ela sabe que seus verdadeiros amigos estão no vilarejo e que ela precisa protegê-los a qualquer custo. Quando os outros Smurfs percebem o que aconteceu, é hora de montar uma nova missão de resgate. Desta vez, liderados pelo papai Smurf e com o corajoso Smurf gênio na linha de frente, eles se preparam para atravessar o portal mais uma vez e salvar Smurfette. E claro, o desastrado, sem querer, acaba tropeçando e acionando o portal antes do tempo, levando a todos a uma entrada desastrosa no mundo humano. Nova York, prepare-se! Os Smurfs estão de volta. Agora, além de Gargamel e Cruel, eles têm que lidar com os imprevisíveis Naughties e encontrar Smurfette antes que Gargamel descubra como roubar a fórmula mágica. As cenas são cheias de ação, com os Smurfs se esgueirando pelas ruas movimentadas, tentando não ser vistos, enquanto Vexy e Rackus, que começam a perceber que Gargamel não é exatamente um bom pai, começam a se questionar de qual lado realmente deveriam estar. Entre perseguições de táxi, corridas por cima de pontes e até mesmo uma confusão em um desfile de moda, os Smurfs mostram que, mesmo pequenos, são extremamente corajosos. E quando finalmente encontram Smurfette, ela está em um momento decisivo. Será que vai voltar ao lado de Gargamel ou lembrar-se de quem realmente é e lutar pelos seus amigos? Com uma reviravolta emocionante, Smurfette consegue não só enganar Gargamel, como também convencer Vexy e Rackus a se juntarem a ela e aos Smurfs. Juntos, eles formam uma equipe improvável que de alguma forma funciona. Gargamel, é claro, perde a cabeça, e algumas de suas poções explodem em sua cara, mas acaba tendo que fugir de volta para o seu castelo, derrotado mais uma vez.
Você ficaria muito assustado se, de repente, você se encontrasse dentro de uma caixa de papelão com criaturas azuis que parecem ter vindo de outro mundo e, de repente, você se vê envolvido em uma louca aventura, pois essas criaturas estão fugindo de seu maior inimigo, um mago maluco chamado Gargamel. Gargamel quer capturá-los para retirar deles a essência de poder azul que existe neles, porque com esse poder nas mãos, Gargamel terá o poder de dominar o mundo. Só que agora, no mundo real, essa ameaça se torna ainda maior e os Smurfs precisam impedir que Gargamel encontre o caminho secreto para sua vila e aprisione toda a população dos Smurfs. Agora, você terá que ajudar essas simpáticas criaturas a vencer Gargamel e voltar em segurança para o seu mundo. Imagine só. Você está de boas, tranquilo em casa e, do nada, é transportado para um universo totalmente maluco. Bem-vindo ao mundo dos Smurfs. Tudo começa quando essas criaturinhas fofas e azuis, que parecem ter saído direto de um conto de fadas, se veem em uma baita encrenca. Lá no pacato vilarejo dos Smurfs, tudo ia muito bem, até que Gargamel, aquele mago meio pirado e com um penteado de vilão dos anos 80, decide que precisa da essência mágica deles para, nada mais nada menos, que dominar o mundo. Ele acredita que, se conseguir capturar os Smurfs e extrair o poder azul que corre em suas veias, vai finalmente se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Numa noite de lua cheia, enquanto estão comemorando alguma festa bem divertida no vilarejo, uma perseguição maluca acontece. Gargamel, com seu gato rabugento, cruel, invade a vila dos Smurfs. Em um corre-corre danado, alguns Smurfs, incluindo o querido desastrado, que aliás faz jus ao nome, acabam atravessando um portal mágico, aberto por acidente, e vão parar. Adivinha só onde? Em plena Nova York, no meio do Central Park, imagina só a surpresa dos nova-iorquinos vendo um bando de criaturinhas azuis andando por aí. Agora, os Smurfs estão perdidos em um mundo gigantesco, cheio de carros, prédios altíssimos e muitos humanos confusos. Eles acabam conhecendo um jovem casal que fica meio perdido ao topar com essas criaturas, mas decide ajudar. Afinal, não é todo dia que você conhece seres azuis, né? Enquanto isso, Gargamel, claro, não desistiu. Ele também atravessa o portal e está mais determinado do que nunca a capturar os Smurfs. E aí começa a aventura. Os Smurfs precisam correr contra o tempo para encontrar uma forma de voltar para o vilarejo antes que Gargamel consiga o que quer. Entre perseguições hilárias, cenas em lojas de brinquedos, montanhas russas de emoções e muito humor, eles tentam não só sobreviver na cidade grande, mas também impedir que Gargamel descubra o segredo do portal de volta. E é claro, tudo isso regado a muita confusão e trapalhada. Afinal, os Smurfs não conhecem nada do mundo dos humanos, e qualquer coisa pode ser uma grande aventura, desde usar um telefone até pegar um táxi. Enquanto isso, Gargamel segue com seus planos mirabolantes, criando poções mágicas, explodindo coisas, e sempre com aquele olhar de "eu vou pegar vocês", típico dos vilões atrapalhados. Depois de voltarem para casa, nossos amiguinhos azuis decidem que não vão mais ficar parados esperando que Gargamel apronte das suas novamente. Eles começam a bolar planos e estratégias para proteger o vilarejo, e quem sabe, até enganar o velho bruxo uma vez por todas. Afinal, viver em paz no seu cantinho azul é bom demais, e eles querem garantir que isso continue assim. Mas o Gargamel, é claro, não é bobo. Bom, talvez um pouco bobo, mas nunca desiste. De volta ao seu laboratório maluco, ele está mais determinado do que nunca a se vingar dos Smurfs. Ele começa a criar novas poções, construir armadilhas, e até tenta desenvolver uma máquina de rastreamento de Smurfs, acreditando que dessa vez, ele vai conseguir pegar todos eles de uma só vez. Claro, sempre com seu fiel gato cruel ao lado, que na verdade só está interessado em tirar um cochilo ou caçar uns ratinhos. Gargamel, sempre convencido de que está a um passo da vitória, só precisa de um ingrediente secreto para fazer seu plano funcionar. Uma gota de lágrima de Smurf. Mas espera aí. Lá no vilarejo dos Smurfs, o papai Smurf já está de olho nos movimentos de Gargamel. Ele reúne todos os Smurfs para uma reunião super secreta e apresenta o novo plano: criar uma série de túneis e esconderijos secretos ao redor da vila, para que, se Gargamel conseguir encontrá-los, eles tenham várias rotas de fuga. Desastrado, como sempre,
fica encarregado de carregar os suprimentos, mas, bem, você já pode imaginar no que isso vai dar. Enquanto isso, Smurfette, com sua inteligência afiada e charme inconfundível, tem outra ideia. Se eles pudessem descobrir onde está o laboratório de Gargamel, talvez pudessem sabotar os planos dele de uma vez por todas. Ela, junto com alguns dos Smurfs mais corajosos, como o gênio, que pensa que sabe de tudo, e o valentão, que quer resolver tudo na força, decidem partir em uma missão secreta para se infiltrar na base do inimigo. A missão é cheia de percalços, com muitos momentos de esconderijos atrás de árvores, risadas disfarçadas e algumas quase descobertas por Gargamel e Cruel. Mas no fim, eles conseguem. Smurfette e sua turma descobrem o novo plano diabólico do mago e, de quebra, acabam fazendo uma bagunça enorme no laboratório dele, derramando poções, quebrando frascos e causando uma explosão mágica que faz Gargamel ficar todo coberto de brilho azul. O que ninguém no vilarejo dos Smurfs percebeu é que, enquanto estavam ocupados com os túneis e planos, Gargamel teve uma ideia tão maluca quanto ele: criar seus próprios Smurfs. Sim, ele decide usar sua magia para criar criaturas parecidas, mas bem diferentes. E assim, nascem os Naughties, seres travessos e de pele acinzentada, com personalidades completamente descontroladas. Vexy e Raccoon são os primeiros Naughties, e eles são tão rebeldes que até mesmo Gargamel tem dificuldades para controlá-los, mas ele logo percebe que pode usá-los para enganar os Smurfs e capturar Smurfette, a única Smurf que conhece o segredo da fórmula mágica que mantém o vilarejo protegido. Afinal, Smurfette, como todos sabem, foi criada por Gargamel, e ele acredita que ela ainda pode ser influenciada a voltar para o lado mau, ou pelo menos a levar seus amigos para uma armadilha. Enquanto isso, no vilarejo dos Smurfs, Smurfette sente algo estranho no ar. É seu aniversário, mas ao invés de comemorar, ela tem a sensação de que algo terrível está para acontecer. Os outros Smurfs, no entanto, estão ocupados organizando uma festa surpresa, completamente alheios ao perigo que se aproxima. E é nesse momento que Vexy e Raccoon fazem sua jogada. Eles se infiltram na vila, fazendo amizade com Smurfette, e a convencem a dar uma volta pelos arredores para se divertir. Mal ela sabe que os Naughties têm um plano sinistro em mente. Eles a levam diretamente para o portal que leva ao mundo humano, onde Gargamel a espera, pronto para capturá-la e usá-la para finalmente ter o poder dos Smurfs em suas mãos. Smurfette se vê dividida. De um lado, ela sente uma ligação com Vexy e Raccoon, que parecem estar só procurando por alguém que os entenda. De outro, ela sabe que seus verdadeiros amigos estão no vilarejo e que ela precisa protegê-los a qualquer custo. Quando os outros Smurfs percebem o que aconteceu, é hora de montar uma nova missão de resgate. Desta vez, liderados pelo papai Smurf e com o corajoso Smurf gênio na linha de frente, eles se preparam para atravessar o portal mais uma vez e salvar Smurfette. E claro, o desastrado, sem querer, acaba tropeçando e acionando o portal antes do tempo, levando a todos a uma entrada desastrosa no mundo humano. Nova York, prepare-se! Os Smurfs estão de volta. Agora, além de Gargamel e Cruel, eles têm que lidar com os imprevisíveis Naughties e encontrar Smurfette antes que Gargamel descubra como roubar a fórmula mágica. As cenas são cheias de ação, com os Smurfs se esgueirando pelas ruas movimentadas, tentando não ser vistos, enquanto Vexy e Raccoon, que começam a perceber que Gargamel não é exatamente um bom pai, começam a se questionar de qual lado realmente deveriam estar. Entre perseguições de táxi, corridas por cima de pontes e até mesmo uma confusão em um desfile de moda, os Smurfs mostram que, mesmo pequenos, são extremamente corajosos. E quando finalmente encontram Smurfette, ela está em um momento decisivo. Será que vai voltar ao lado de Gargamel? Ou lembrar-se de quem realmente é e lutar pelos seus amigos? Com uma reviravolta emocionante, Smurfette consegue não só enganar Gargamel, como também convencer Vexy e Raccoon a se juntarem a ela e aos Smurfs. Juntos, eles formam uma equipe improvável que de alguma forma funciona. Gargamel, é claro, perde a cabeça, e algumas de suas poções explodem em sua cara. Mas acaba tendo que fugir de volta para o seu castelo, derrotado mais uma vez. Você ficaria muito assustado se, de repente, você se encontrasse dentro de uma caixa de papelão, com criaturas azuis, que parecem ter vindo de outro mundo, e de repente,
você se vê envolvido em uma louca aventura, pois essas criaturas estão fugindo de seu maior inimigo, um mago maluco, chamado Gargamel. Gargamel quer capturá-los, para retirar deles a essência de poder azul, que existe neles, porque com esse poder, nas mãos, Gargamel terá o poder de dominar o mundo. Só que agora, no mundo real, essa ameaça se torna ainda maior, e os Smurfs precisam impedir que Gargamel encontre o caminho secreto para sua vila, e aprisione toda a população dos Smurfs. Agora, você terá que ajudar essas simpáticas criaturas a vencer Gargamel e voltar em segurança para o seu mundo. Imagine só. Você está de boas, tranquilo em casa, e do nada é transportado para um universo totalmente maluco. Bem-vindo ao mundo dos Smurfs. Tudo começa quando essas criaturinhas fofas e azuis, que parecem ter saído direto de um conto de fadas, se veem em uma baita encrenca. Lá no pacato vilarejo dos Smurfs, tudo ia muito bem, até que Gargamel, aquele mago meio pirado e com um penteado de vilão dos anos 80, decide que precisa da essência mágica deles para, nada mais nada menos, que dominar o mundo. Ele acredita que, se conseguir capturar os Smurfs e extrair o poder azul que corre em suas veias, vai finalmente se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Numa noite de lua cheia, enquanto estão comemorando alguma festa bem divertida no vilarejo, uma perseguição maluca acontece. Gargamel, com seu gato rabugento, cruel, invade a vila dos Smurfs. Em um corre-corre danado, alguns Smurfs, incluindo o querido desastrado, que aliás faz jus ao nome, acabam atravessando um portal mágico, aberto por acidente, e vão parar. Adivinha só onde? Em plena Nova York, no meio do Central Park, imagina só a surpresa dos nova-iorquinos vendo um bando de criaturinhas azuis andando por aí. Agora, os Smurfs estão perdidos em um mundo gigantesco, cheio de carros, prédios altíssimos e muitos humanos confusos. Eles acabam conhecendo um jovem casal, que fica meio perdido ao topar com essas criaturas, mas decide ajudar. Afinal, não é todo dia que você conhece seres azuis, né? Enquanto isso, Gargamel, claro, não desistiu. Ele também atravessa o portal e está mais determinado do que nunca a capturar os Smurfs. E aí começa a aventura. Os Smurfs precisam correr contra o tempo para encontrar uma forma de voltar para o vilarejo antes que Gargamel consiga o que quer. Entre perseguições hilárias, cenas em lojas de brinquedos, montanhas russas de emoções e muito humor, eles tentam não só sobreviver na cidade grande, mas também impedir que Gargamel descubra o segredo do portal de volta. E é claro, tudo isso regado a muita confusão e trapalhada. Afinal, os Smurfs não conhecem nada do mundo dos humanos, e qualquer coisa pode ser uma grande aventura, desde usar um telefone até pegar um táxi. Enquanto isso, Gargamel segue com seus planos mirabolantes, criando poções mágicas, explodindo coisas, e sempre com aquele olhar de "eu vou pegar vocês", típico dos vilões atrapalhados. Depois de voltarem para casa, nossos amiguinhos azuis decidem que não vão mais ficar parados esperando que Gargamel apronte das suas novamente. Eles começam a bolar planos e estratégias para proteger o vilarejo, e quem sabe, até enganar o velho bruxo uma vez por todas. Afinal, viver em paz no seu cantinho azul é bom demais, e eles querem garantir que isso continue assim. Mas o Gargamel, é claro, não é bobo. Bom, talvez um pouco bobo, mas nunca desiste. De volta ao seu laboratório maluco, ele está mais determinado do que nunca a se vingar dos Smurfs. Ele começa a criar novas poções, construir armadilhas, e até tenta desenvolver uma máquina de rastreamento de Smurfs, acreditando que dessa vez ele vai conseguir pegar todos eles de uma só vez. Claro, sempre com seu fiel gato cruel ao lado, que na verdade só está interessado em tirar um cochilo ou caçar uns ratinhos. Gargamel, sempre convencido de que está a um passo da vitória, só precisa de um ingrediente secreto para fazer seu plano funcionar: uma gota de lágrima de Smurf. Mas espera aí. Lá no vilarejo dos Smurfs, o papai Smurf já está de olho nos movimentos de Gargamel. Ele reúne todos os Smurfs para uma reunião super secreta e apresenta o novo plano: criar uma série de túneis e esconderijos secretos ao redor da vila, para que, se Gargamel conseguir encontrá-los, eles tenham várias rotas de fuga. Desastrado, como sempre, fica encarregado de carregar os suprimentos, mas, bem, você já pode imaginar no que isso vai dar. Enquanto isso, Smurfette, com sua inteligência afiada e charme inconfundível,
tem outra ideia. Se eles pudessem descobrir onde está o laboratório de Gargamel, talvez pudessem sabotar os planos dele de uma vez por todas. Ela, junto com alguns dos Smurfs mais corajosos, como o gênio, que pensa que sabe de tudo, e o valentão, que quer resolver tudo na força, decidem partir em uma missão secreta para se infiltrar na base do inimigo. A missão é cheia de percalços, com muitos momentos de esconderijos atrás de árvores, risadas disfarçadas e algumas quase descobertas por Gargamel e Cruel. Mas no fim, eles conseguem. Smurfette e sua turma descobrem o novo plano diabólico do mago e, de quebra, acabam fazendo uma bagunça enorme no laboratório dele, derramando poções, quebrando frascos e causando uma explosão mágica que faz Gargamel ficar todo coberto de brilho azul. O que ninguém no vilarejo dos Smurfs percebeu é que, enquanto estavam ocupados com os túneis e planos, Gargamel teve uma ideia tão maluca quanto ele: criar seus próprios Smurfs. Sim, ele decide usar sua magia para criar criaturas parecidas, mas bem diferentes. E assim, nascem os Naughties, seres travessos e de pele acinzentada, com personalidades completamente descontroladas. Vexy e Rackus são os primeiros Naughties, e eles são tão rebeldes que até mesmo Gargamel tem dificuldades para controlá-los, mas ele logo percebe que pode usá-los para enganar os Smurfs e capturar Smurfette, a única Smurf que conhece o segredo da fórmula mágica que mantém o vilarejo protegido. Afinal, Smurfette, como todos sabem, foi criada por Gargamel, e ele acredita que ela ainda pode ser influenciada a voltar para o lado mau, ou pelo menos a levar seus amigos para uma armadilha. Enquanto isso, no vilarejo dos Smurfs, Smurfette sente algo estranho no ar. É seu aniversário, mas ao invés de comemorar, ela tem a sensação de que algo terrível está para acontecer. Os outros Smurfs, no entanto, estão ocupados organizando uma festa surpresa, completamente alheios ao perigo que se aproxima. E é nesse momento que Vexy e Rackus fazem sua jogada. Eles se infiltram na vila, fazendo amizade com Smurfette, e a convencem a dar uma volta pelos arredores para se divertir. Mal ela sabe que os Naughties têm um plano sinistro em mente. Eles a levam diretamente para o portal que leva ao mundo humano, onde Gargamel a espera, pronto para capturá-la e usá-la para finalmente ter o poder dos Smurfs em suas mãos. Smurfette se vê dividida. De um lado, ela sente uma ligação com Vexy e Rackus, que parecem estar só procurando por alguém que os entenda. De outro, ela sabe que seus verdadeiros amigos estão no vilarejo e que ela precisa protegê-los a qualquer custo. Quando os outros Smurfs percebem o que aconteceu, é hora de montar uma nova missão de resgate. Desta vez, liderados pelo papai Smurf e com o corajoso Smurf gênio na linha de frente, eles se preparam para atravessar o portal mais uma vez e salvar Smurfette. E claro, o desastrado, sem querer, acaba tropeçando e acionando o portal antes do tempo, levando a todos a uma entrada desastrosa no mundo humano. Nova York, prepare-se! Os Smurfs estão de volta. Agora, além de Gargamel e Cruel, eles têm que lidar com os imprevisíveis Naughties e encontrar Smurfette antes que Gargamel descubra como roubar a fórmula mágica. As cenas são cheias de ação, com os Smurfs se esgueirando pelas ruas movimentadas, tentando não ser vistos, enquanto Vexy e Rackus, que começam a perceber que Gargamel não é exatamente um bom pai, começam a se questionar de qual lado realmente deveriam estar. Entre perseguições de táxi, corridas por cima de pontes e até mesmo uma confusão em um desfile de moda, os Smurfs mostram que, mesmo pequenos, são extremamente corajosos. E quando finalmente encontram Smurfette, ela está em um momento decisivo. Será que vai voltar ao lado de Gargamel? Ou lembrar-se de quem realmente é e lutar pelos seus amigos? Com uma reviravolta emocionante, Smurfette consegue não só enganar Gargamel, como também convencer Vexy e Rackus a se juntarem a ela e aos Smurfs. Juntos, eles formam uma equipe improvável que de alguma forma funciona. Gargamel, é claro, perde a cabeça, e algumas de suas poções explodem em sua cara, mas acaba tendo que fugir de volta para o seu castelo, derrotado mais uma vez. Você ficaria muito assustado se, de repente, você se encontrasse dentro de uma caixa de papelão com criaturas azuis que parecem ter vindo de outro mundo, e de repente, você se vê envolvido em uma louca aventura, pois essas criaturas estão fugindo de seu maior inimigo, um mago maluco, chamado Gargamel. Gargamel quer capturá-los,
para retirar deles a essência de poder azul que existe neles, porque com esse poder nas mãos, Gargamel terá o poder de dominar o mundo. Só que agora, no mundo real, essa ameaça se torna ainda maior e os Smurfs precisam impedir que Gargamel encontre o caminho secreto para sua vila e aprisione toda a população dos Smurfs. Agora, você terá que ajudar essas simpáticas criaturas a vencer Gargamel e voltar em segurança para o seu mundo. Imagine só. Você está de boas, tranquilo em casa e do nada é transportado para um universo totalmente maluco. Bem-vindo ao mundo dos Smurfs. Tudo começa quando essas criaturinhas fofas e azuis, que parecem ter saído direto de um conto de fadas, se veem em uma baita encrenca. Lá no pacato vilarejo dos Smurfs, tudo ia muito bem, até que Gargamel, aquele mago meio pirado e com um penteado de vilão dos anos 80, decide que precisa da essência mágica deles para, nada mais nada menos, que dominar o mundo. Ele acredita que, se conseguir capturar os Smurfs e extrair o poder azul que corre em suas veias, vai finalmente se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Numa noite de lua cheia, enquanto estão comemorando alguma festa bem divertida no vilarejo, uma perseguição maluca acontece. Gargamel, com seu gato rabugento, cruel, invade a vila dos Smurfs. Em um corre-corre danado, alguns Smurfs, incluindo o querido desastrado, que aliás faz jus ao nome, acabam atravessando um portal mágico, aberto por acidente, e vão parar. Adivinha só onde? Em plena Nova York, no meio do Central Park, imagina só a surpresa dos nova-iorquinos vendo um bando de criaturinhas azuis andando por aí. Agora, os Smurfs estão perdidos em um mundo gigantesco, cheio de carros, prédios altíssimos e muitos humanos confusos. Eles acabam conhecendo um jovem casal que fica meio perdido ao topar com essas criaturas, mas decide ajudar. Afinal, não é todo dia que você conhece seres azuis, né? Enquanto isso, Gargamel, claro, não desistiu. Ele também atravessa o portal e está mais determinado do que nunca a capturar os Smurfs. E aí começa a aventura. Os Smurfs precisam correr contra o tempo para encontrar uma forma de voltar para o vilarejo antes que Gargamel consiga o que quer. Entre perseguições hilárias, cenas em lojas de brinquedos, montanhas russas de emoções e muito humor, eles tentam não só sobreviver na cidade grande, mas também impedir que Gargamel descubra o segredo do portal de volta. E é claro, tudo isso regado a muita confusão e trapalhada. Afinal, os Smurfs não conhecem nada do mundo dos humanos, e qualquer coisa pode ser uma grande aventura, desde usar um telefone até pegar um táxi. Enquanto isso, Gargamel segue com seus planos mirabolantes, criando poções mágicas, explodindo coisas, e sempre com aquele olhar de "eu vou pegar vocês", típico dos vilões atrapalhados. Depois de voltarem para casa, nossos amiguinhos azuis decidem que não vão mais ficar parados esperando que Gargamel apronte das suas novamente. Eles começam a bolar planos e estratégias para proteger o vilarejo, e quem sabe, até enganar o velho bruxo uma vez por todas. Afinal, viver em paz no seu cantinho azul é bom demais, e eles querem garantir que isso continue assim. Mas o Gargamel, é claro, não é bobo. Bom, talvez um pouco bobo, mas nunca desiste. De volta ao seu laboratório maluco, ele está mais determinado do que nunca a se vingar dos Smurfs. Ele começa a criar novas poções, construir armadilhas, e até tenta desenvolver uma máquina de rastreamento de Smurfs, acreditando que dessa vez, ele vai conseguir pegar todos eles de uma só vez. Claro, sempre com seu fiel gato cruel ao lado, que na verdade só está interessado em tirar um cochilo ou caçar uns ratinhos. Gargamel, sempre convencido de que está a um passo da vitória, só precisa de um ingrediente secreto para fazer seu plano funcionar. Uma gota de lágrima de Smurf. Mas espera aí. Lá no vilarejo dos Smurfs, o papai Smurf já está de olho nos movimentos de Gargamel. Ele reúne todos os Smurfs para uma reunião super secreta e apresenta o novo plano: criar uma série de túneis e esconderijos secretos ao redor da vila, para que, se Gargamel conseguir encontrá-los, eles tenham várias rotas de fuga. Desastrado, como sempre, fica encarregado de carregar os suprimentos, mas, bem, você já pode imaginar no que isso vai dar. Enquanto isso, Smurfette, com sua inteligência afiada e charme inconfundível, tem outra ideia. Se eles pudessem descobrir onde está o laboratório de Gargamel, talvez pudessem sabotar os planos dele de uma vez por todas. Ela,
junto com alguns dos Smurfs mais corajosos, como o gênio, que pensa que sabe de tudo, e o valentão, que quer resolver tudo na força, decidem partir em uma missão secreta para se infiltrar na base do inimigo. A missão é cheia de percalços, com muitos momentos de esconderijos atrás de árvores, risadas disfarçadas e algumas quase descobertas por Gargamel e Cruel. Mas no fim, eles conseguem. Smurfette e sua turma descobrem o novo plano diabólico do mago e, de quebra, acabam fazendo uma bagunça enorme no laboratório dele, derramando poções, quebrando frascos e causando uma explosão mágica que faz Gargamel ficar todo coberto de brilho azul. O que ninguém no vilarejo dos Smurfs percebeu é que, enquanto estavam ocupados com os túneis e planos, Gargamel teve uma ideia tão maluca quanto ele: criar seus próprios Smurfs. Sim, ele decide usar sua magia para criar criaturas parecidas, mas bem diferentes. E assim, nascem os Naughties, seres travessos e de pele acinzentada, com personalidades completamente descontroladas. Vexy e Rackus são os primeiros Naughties, e eles são tão rebeldes que até mesmo Gargamel tem dificuldades para controlá-los, mas ele logo percebe que pode usá-los para enganar os Smurfs e capturar Smurfette, a única Smurf que conhece o segredo da fórmula mágica que mantém o vilarejo protegido. Afinal, Smurfette, como todos sabem, foi criada por Gargamel, e ele acredita que ela ainda pode ser influenciada a voltar para o lado mau, ou pelo menos a levar seus amigos para uma armadilha. Enquanto isso, no vilarejo dos Smurfs, Smurfette sente algo estranho no ar. É seu aniversário, mas ao invés de comemorar, ela tem a sensação de que algo terrível está para acontecer. Os outros Smurfs, no entanto, estão ocupados organizando uma festa surpresa, completamente alheios ao perigo que se aproxima. E é nesse momento que Vexy e Rackus fazem sua jogada. Eles se infiltram na vila, fazendo amizade com Smurfette, e a convencem a dar uma volta pelos arredores para se divertir. Mal ela sabe que os Naughties têm um plano sinistro em mente. Eles a levam diretamente para o portal que leva ao mundo humano, onde Gargamel a espera, pronto para capturá-la e usá-la para finalmente ter o poder dos Smurfs em suas mãos. Smurfette se vê dividida. De um lado, ela sente uma ligação com Vexy e Rackus, que parecem estar só procurando por alguém que os entenda. De outro, ela sabe que seus verdadeiros amigos estão no vilarejo e que ela precisa protegê-los a qualquer custo. Quando os outros Smurfs percebem o que aconteceu, é hora de montar uma nova missão de resgate. Desta vez, liderados pelo papai Smurf e com o corajoso Smurf gênio na linha de frente, eles se preparam para atravessar o portal mais uma vez e salvar Smurfette. E claro, o desastrado, sem querer, acaba tropeçando e acionando o portal antes do tempo, levando a todos a uma entrada desastrosa no mundo humano. Nova York, prepare-se! Os Smurfs estão de volta. Agora, além de Gargamel e Cruel, eles têm que lidar com os imprevisíveis Naughties e encontrar Smurfette antes que Gargamel descubra como roubar a fórmula mágica. As cenas são cheias de ação, com os Smurfs se esgueirando pelas ruas movimentadas, tentando não ser vistos, enquanto Vexy e Rackus, que começam a perceber que Gargamel não é exatamente um bom pai, começam a se questionar de qual lado realmente deveriam estar. Entre perseguições de táxi, corridas por cima de pontes e até mesmo uma confusão em um desfile de moda, os Smurfs mostram que, mesmo pequenos, são extremamente corajosos. E quando finalmente encontram Smurfette, ela está em um momento decisivo. Será que vai voltar ao lado de Gargamel? Ou lembrar-se de quem realmente é e lutar pelos seus amigos? Com uma reviravolta emocionante, Smurfette consegue não só enganar Gargamel, como também convencer Vexy e Rackus a se juntarem a ela e aos Smurfs. Juntos, eles formam uma equipe improvável que de alguma forma funciona. Gargamel, é claro, perde a cabeça, e algumas de suas poções explodem em sua cara, mas acaba tendo que fugir de volta para o seu castelo, derrotado mais uma vez. Você ficaria muito assustado se, de repente, você se encontrasse dentro de uma caixa de papelão com criaturas azuis que parecem ter vindo de outro mundo? E, de repente, você se vê envolvido em uma louca aventura, pois essas criaturas estão fugindo de seu maior inimigo, um mago maluco, chamado Gargamel. Gargamel quer capturá-los, para retirar deles a essência de poder azul, que existe neles, porque com esse poder, nas mãos, Gargamel terá o poder de dominar o mundo.
Só que agora, no mundo real, essa ameaça se torna ainda maior, e os Smurfs precisam impedir que Gargamel encontre o caminho secreto para sua vila e aprisione toda a população dos Smurfs. Agora, você terá que ajudar essas simpáticas criaturas a vencer Gargamel e voltar em segurança para o seu mundo. Imagine só. Você está de boas, tranquilo em casa, e do nada é transportado para um universo totalmente maluco. Bem-vindo ao mundo dos Smurfs. Tudo começa quando essas criaturinhas fofas e azuis, que parecem ter saído direto de um conto de fadas, se veem em uma baita encrenca. Lá no pacato vilarejo dos Smurfs, tudo ia muito bem, até que Gargamel, aquele mago meio pirado e com um penteado de vilão dos anos 80, decide que precisa da essência mágica deles para, nada mais nada menos, que dominar o mundo. Ele acredita que, se conseguir capturar os Smurfs e extrair o poder azul que corre em suas veias, vai finalmente se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Numa noite de lua cheia, enquanto estão comemorando alguma festa bem divertida no vilarejo, uma perseguição maluca acontece. Gargamel, com seu gato rabugento, cruel, invade a vila dos Smurfs. Em um corre-corre danado, alguns Smurfs, incluindo o querido desastrado, que aliás faz jus ao nome, acabam atravessando um portal mágico, aberto por acidente, e vão parar. Adivinha só onde? Em plena Nova York, no meio do Central Park, imagina só a surpresa dos nova-iorquinos vendo um bando de criaturinhas azuis andando por aí. Agora, os Smurfs estão perdidos em um mundo gigantesco, cheio de carros, prédios altíssimos e muitos humanos confusos. Eles acabam conhecendo um jovem casal que fica meio perdido ao topar com essas criaturas, mas decide ajudar. Afinal, não é todo dia que você conhece seres azuis, né? Enquanto isso, Gargamel, claro, não desistiu. Ele também atravessa o portal e está mais determinado do que nunca a capturar os Smurfs. E aí começa a aventura. Os Smurfs precisam correr contra o tempo para encontrar uma forma de voltar para o vilarejo antes que Gargamel consiga o que quer. Entre perseguições hilárias, cenas em lojas de brinquedos, montanhas russas de emoções e muito humor, eles tentam não só sobreviver na cidade grande, mas também impedir que Gargamel descubra o segredo do portal de volta. Ah, e é claro, tudo isso regado a muita confusão e trapalhada. Afinal, os Smurfs não conhecem nada do mundo dos humanos, e qualquer coisa pode ser uma grande aventura, desde usar um telefone até pegar um táxi. Enquanto isso, Gargamel segue com seus planos mirabolantes, criando poções mágicas, explodindo coisas, e sempre com aquele olhar de "eu vou pegar vocês", típico dos vilões atrapalhados. Depois de voltarem para casa, nossos amiguinhos azuis decidem que não vão mais ficar parados esperando que Gargamel apronte das suas novamente. Eles começam a bolar planos e estratégias para proteger o vilarejo, e quem sabe, até enganar o velho bruxo uma vez por todas. Afinal, viver em paz no seu cantinho azul é bom demais, e eles querem garantir que isso continue assim. Mas o Gargamel, é claro, não é bobo. Bom, talvez um pouco bobo, mas nunca desiste. De volta ao seu laboratório maluco, ele está mais determinado do que nunca a se vingar dos Smurfs. Ele começa a criar novas poções, construir armadilhas, e até tenta desenvolver uma máquina de rastreamento de Smurfs, acreditando que dessa vez, ele vai conseguir pegar todos eles de uma só vez. Claro, sempre com seu fiel gato cruel ao lado, que na verdade só está interessado em tirar um cochilo ou caçar uns ratinhos. Gargamel, sempre convencido de que está a um passo da vitória, só precisa de um ingrediente secreto para fazer seu plano funcionar. Uma gota de lágrima de Smurf. Mas espera aí. Lá no vilarejo dos Smurfs, o papai Smurf já está de olho nos movimentos de Gargamel. Ele reúne todos os Smurfs para uma reunião super secreta e apresenta o novo plano: criar uma série de túneis e esconderijos secretos ao redor da vila, para que, se Gargamel conseguir encontrá-los, eles tenham várias rotas de fuga. Desastrado, como sempre, fica encarregado de carregar os suprimentos, mas, bem, você já pode imaginar no que isso vai dar. Enquanto isso, Smurfette, com sua inteligência afiada e charme inconfundível, tem outra ideia. Se eles pudessem descobrir onde está o laboratório de Gargamel, talvez pudessem sabotar os planos dele de uma vez por todas. Ela, junto com alguns dos Smurfs mais corajosos, como o Gênio, que pensa que sabe de tudo, e o Valentão, que quer resolver tudo na força,
decidem partir em uma missão secreta para se infiltrar na base do inimigo. A missão é cheia de percalços, com muitos momentos de esconderijos atrás de árvores, risadas disfarçadas e algumas quase descobertas por Gargamel e Cruel. Mas no fim, eles conseguem. Smurfette e sua turma descobrem o novo plano diabólico do mago e, de quebra, acabam fazendo uma bagunça enorme no laboratório dele, derramando poções, quebrando frascos e causando uma explosão mágica que faz Gargamel ficar todo coberto de brilho azul. O que ninguém no vilarejo dos Smurfs percebeu é que, enquanto estavam ocupados com os túneis e planos, Gargamel teve uma ideia tão maluca quanto ele: criar seus próprios Smurfs. Sim, ele decide usar sua magia para criar criaturas parecidas, mas bem diferentes. E assim, nascem os Naughties, seres travessos e de pele acinzentada, com personalidades completamente descontroladas. Vex e Rackus são os primeiros Naughties, e eles são tão rebeldes que até mesmo Gargamel tem dificuldades para controlá-los, mas ele logo percebe que pode usá-los para enganar os Smurfs e capturar Smurfette, a única Smurf que conhece o segredo da fórmula mágica que mantém o vilarejo protegido. Afinal, Smurfette, como todos sabem, foi criada por Gargamel, e ele acredita que ela ainda pode ser influenciada a voltar para o lado mau, ou pelo menos a levar seus amigos para uma armadilha. Enquanto isso, no vilarejo dos Smurfs, Smurfette sente algo estranho no ar. É seu aniversário, mas ao invés de comemorar, ela tem a sensação de que algo terrível está para acontecer. Os outros Smurfs, no entanto, estão ocupados organizando uma festa surpresa, completamente alheios ao perigo que se aproxima. E é nesse momento que Vex e Rackus fazem sua jogada. Eles se infiltram na vila, fazendo amizade com Smurfette, e a convencem a dar uma volta pelos arredores para se divertir. Mal ela sabe que os Naughties têm um plano sinistro em mente. Eles a levam diretamente para o portal que leva ao mundo humano, onde Gargamel a espera, pronto para capturá-la e usá-la para finalmente ter o poder dos Smurfs em suas mãos. Smurfette se vê dividida. De um lado, ela sente uma ligação com Vex e Rackus, que parecem estar só procurando por alguém que os entenda. De outro, ela sabe que seus verdadeiros amigos estão no vilarejo e que ela precisa protegê-los a qualquer custo. Quando os outros Smurfs percebem o que aconteceu, é hora de montar uma nova missão de resgate. Desta vez, liderados pelo papai Smurf e com o corajoso Smurf gênio na linha de frente, eles se preparam para atravessar o portal mais uma vez e salvar Smurfette. E claro, o desastrado, sem querer, acaba tropeçando e acionando o portal antes do tempo, levando a todos a uma entrada desastrosa no mundo humano. Nova York, prepare-se! Os Smurfs estão de volta. Agora, além de Gargamel e Cruel, eles têm que lidar com os imprevisíveis Naughties e encontrar Smurfette antes que Gargamel descubra como roubar a fórmula mágica. As cenas são cheias de ação, com os Smurfs se esgueirando pelas ruas movimentadas, tentando não ser vistos, enquanto Vex e Rackus, que começam a perceber que Gargamel não é exatamente um bom pai, começam a se questionar de qual lado realmente deveriam estar. Entre perseguições de táxi, corridas por cima de pontes e até mesmo uma confusão em um desfile de moda, os Smurfs mostram que, mesmo pequenos, são extremamente corajosos. E quando finalmente encontram Smurfette, ela está em um momento decisivo. Será que vai voltar ao lado de Gargamel? Ou lembrar-se de quem realmente é e lutar pelos seus amigos? Com uma reviravolta emocionante, Smurfette consegue não só enganar Gargamel, como também convencer Vex e Rackus a se juntarem a ela e aos Smurfs. Juntos, eles formam uma equipe improvável que de alguma forma funciona. Gargamel, é claro, perde a cabeça, e algumas de suas poções explodem em sua cara, mas acaba tendo que fugir de volta para o seu castelo, derrotado mais uma vez. Você ficaria muito assustado se, de repente, você se encontrasse dentro de uma caixa de papelão com criaturas azuis que parecem ter vindo de outro mundo? E, de repente, você se vê envolvido em uma louca aventura, pois essas criaturas estão fugindo de seu maior inimigo, um mago maluco, chamado Gargamel. Gargamel quer capturá-los, para retirar deles a essência de poder azul, que existe neles, porque com esse poder, nas mãos, Gargamel terá o poder de dominar o mundo.
Só que agora, no mundo real, essa ameaça se torna ainda maior, e os Smurfs precisam impedir que Gargamel encontre o caminho secreto para sua vila e aprisione toda a população dos Smurfs. Agora, você terá que ajudar essas simpáticas criaturas a vencer Gargamel e voltar em segurança para o seu mundo. Imagine só. Você está de boas, tranquilo em casa, e do nada é transportado para um universo totalmente maluco. Bem-vindo ao mundo dos Smurfs. Tudo começa quando essas criaturinhas fofas e azuis, que parecem ter saído direto de um conto de fadas, se veem em uma baita encrenca. Lá no pacato vilarejo dos Smurfs, tudo ia muito bem, até que Gargamel, aquele mago meio pirado e com um penteado de vilão dos anos 80, decide que precisa da essência mágica deles para, nada mais nada menos, que dominar o mundo. Ele acredita que, se conseguir capturar os Smurfs e extrair o poder azul que corre em suas veias, vai finalmente se tornar o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Numa noite de lua cheia, enquanto estão comemorando alguma festa bem divertida no vilarejo, uma perseguição maluca acontece. Gargamel, com seu gato rabugento, cruel, invade a vila dos Smurfs. Em um corre-corre danado, alguns Smurfs, incluindo o querido Desastrado, que aliás faz jus ao nome, acabam atravessando um portal mágico, aberto por acidente, e vão parar. Adivinha só onde? Em plena Nova York, no meio do Central Park, imagina só a surpresa dos nova-iorquinos vendo um bando de criaturinhas azuis andando por aí. Agora, os Smurfs estão perdidos em um mundo gigantesco, cheio de carros, prédios altíssimos e muitos humanos confusos. Eles acabam conhecendo um jovem casal, que fica meio perdido ao topar com essas criaturas, mas decide ajudar. Afinal, não é todo dia que você conhece seres azuis, né? Enquanto isso, Gargamel, claro, não desistiu. Ele também atravessa o portal e está mais determinado do que nunca a capturar os Smurfs. E aí começa a aventura. Os Smurfs precisam correr contra o tempo para encontrar uma forma de voltar para o vilarejo antes que Gargamel consiga o que quer. Entre perseguições hilárias, cenas em lojas de brinquedos, montanhas russas de emoções e muito humor, eles tentam não só sobreviver na cidade grande, mas também impedir que Gargamel descubra o segredo do portal de volta. E é claro, tudo isso regado a muita confusão e trapalhada. Afinal, os Smurfs não conhecem nada do mundo dos humanos, e qualquer coisa pode ser uma grande aventura, desde usar um telefone até pegar um táxi. Enquanto isso, Gargamel segue com seus planos mirabolantes, criando poções mágicas, explodindo coisas, e sempre com aquele olhar de "eu vou pegar vocês", típico dos vilões atrapalhados. Depois de voltarem para casa, nossos amiguinhos azuis decidem que não vão mais ficar parados esperando que Gargamel apronte das suas novamente. Eles começam a bolar planos e estratégias para proteger o vilarejo, e quem sabe, até enganar o velho bruxo uma vez por todas. Afinal, viver em paz no seu cantinho azul é bom demais, e eles querem garantir que isso continue assim. Mas o Gargamel, é claro, não é bobo. Bom, talvez um pouco bobo, mas nunca desiste. De volta ao seu laboratório maluco, ele está mais determinado do que nunca a se vingar dos Smurfs. Ele começa a criar novas poções, construir armadilhas, e até tenta desenvolver uma máquina de rastreamento de Smurfs, acreditando que dessa vez ele vai conseguir pegar todos eles de uma só vez. Claro, sempre com seu fiel gato cruel ao lado, que na verdade só está interessado em tirar um cochilo ou caçar uns ratinhos. Gargamel, sempre convencido de que está a um passo da vitória, só precisa de um ingrediente secreto para fazer seu plano funcionar. Uma gota de lágrima de Smurf. Mas espera aí. Lá no vilarejo dos Smurfs, o papai Smurf já está de olho nos movimentos de Gargamel. Ele reúne todos os Smurfs para uma reunião super secreta e apresenta o novo plano: criar uma série de túneis e esconderijos secretos ao redor da vila, para que, se Gargamel conseguir encontrá-los, eles tenham várias rotas de fuga. Desastrado, como sempre, fica encarregado de carregar os suprimentos, mas, bem, você já pode imaginar no que isso vai dar. Enquanto isso, Smurfette, com sua inteligência afiada e charme inconfundível, tem outra ideia. Se eles pudessem descobrir onde está o laboratório de Gargamel, talvez pudessem sabotar os planos dele de uma vez por todas. Ela, junto com alguns dos Smurfs mais corajosos, como o Gênio, que pensa que sabe de tudo, e o Valentão, que quer resolver tudo na força,
decidem partir em uma missão secreta para se infiltrar na base do inimigo. A missão é cheia de percalços, com muitos momentos de esconderijos atrás de árvores, risadas disfarçadas e algumas quase descobertas por Gargamel e Cruel. Mas no fim, eles conseguem. Smurfette e sua turma descobrem o novo plano diabólico do mago e, de quebra, acabam fazendo uma bagunça enorme no laboratório dele, derramando poções, quebrando frascos e causando uma explosão mágica que faz Gargamel ficar todo coberto de brilho azul. O que ninguém no vilarejo dos Smurfs percebeu é que, enquanto estavam ocupados com os túneis e planos, Gargamel teve uma ideia tão maluca quanto ele: criar seus próprios Smurfs. Sim, ele decide usar sua magia para criar criaturas parecidas, mas bem diferentes. E assim, nascem os Naughties, seres travessos e de pele acinzentada, com personalidades completamente descontroladas. Vex e Rackus são os primeiros Naughties, e eles são tão rebeldes que até mesmo Gargamel tem dificuldades para controlá-los, mas ele logo percebe que pode usá-los para enganar os Smurfs e capturar Smurfette, a única Smurf que conhece o segredo da fórmula mágica que mantém o vilarejo protegido. Afinal, Smurfette, como todos sabem, foi criada por Gargamel, e ele acredita que ela ainda pode ser influenciada a voltar para o lado mau, ou pelo menos a levar seus amigos para uma armadilha. Enquanto isso, no vilarejo dos Smurfs, Smurfette sente algo estranho no ar. É seu aniversário, mas ao invés de comemorar, ela tem a sensação de que algo terrível está para acontecer. Os outros Smurfs, no entanto, estão ocupados organizando uma festa surpresa, completamente alheios ao perigo que se aproxima. E é nesse momento que Vex e Rackus fazem sua jogada. Eles se infiltram na vila, fazendo amizade com Smurfette, e a convencem a dar uma volta pelos arredores para se divertir. Mal ela sabe que os Naughties têm um plano sinistro em mente. Eles a levam diretamente para o portal que leva ao mundo humano, onde Gargamel a espera, pronto para capturá-la e usá-la para finalmente ter o poder dos Smurfs em suas mãos. Smurfette se vê dividida. De um lado, ela sente uma ligação com Vex e Rackus, que parecem estar só procurando por alguém que os entenda. De outro, ela sabe que seus verdadeiros amigos estão no vilarejo e que ela precisa protegê-los a qualquer custo. Quando os outros Smurfs percebem o que aconteceu, é hora de montar uma nova missão de resgate. Desta vez, liderados pelo papai Smurf e com o corajoso Smurf gênio na linha de frente, eles se preparam para atravessar o portal mais uma vez e salvar Smurfette. E claro, o desastrado, sem querer, acaba tropeçando e acionando o portal antes do tempo, levando a todos a uma entrada desastrosa no mundo humano. Nova York, prepare-se! Os Smurfs estão de volta. Agora, além de Gargamel e Cruel, eles têm que lidar com os imprevisíveis Naughties e encontrar Smurfette antes que Gargamel descubra como roubar a fórmula mágica. As cenas são cheias de ação, com os Smurfs se esgueirando pelas ruas movimentadas, tentando não ser vistos, enquanto Vex e Rackus, que começam a perceber que Gargamel não é exatamente um bom pai, começam a se questionar de qual lado realmente deveriam estar. Entre perseguições de táxi, corridas por cima de pontes e até mesmo uma confusão em um desfile de moda, os Smurfs mostram que, mesmo pequenos, são extremamente corajosos. E quando finalmente encontram Smurfette, ela está em um momento decisivo. Será que vai voltar ao lado de Gargamel? Ou lembrar-se de quem realmente é e lutar pelos seus amigos? Com uma reviravolta emocionante, Smurfette consegue não só enganar Gargamel, como também convencer Vex e Rackus a se juntarem a ela e aos Smurfs. Juntos, eles formam uma equipe improvável que de alguma forma funciona. Gargamel, é claro, perde a cabeça, e algumas de suas poções explodem em sua cara, mas acaba tendo que fugir de volta para o seu castelo, derrotado mais uma vez. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.